Oi, Tamara, tudo bem? Eu trouxe para vocês aqui hoje essa unidade, e aqui a gente entra no Past Simple, e o Past Simple ele parece a coisa mais difícil do mundo, só porque a gente não olha como deveria. A gente olha para o Past Simple como se ele fosse um pesadelo a ser vencido e talvez a nunca ser superado. Mas o que a gente tem? A gente tem que, na verdade, em português, em russo, em espanhol, é muito mais difícil. Porque o past simple, ele é o pretérito perfeito. E em português eu tenho que aprender. Eu assisti, você assistiu, ele assistiu, a gente assistiu, eles assistiram e vocês assistiram. Quer dizer, a gente não usa essas 6 conjugações, mas a gente precisa de pelo menos 3 formas para sobreviver. E para falar bonito na reunião, nós precisamos de 4, porque aí não dá pra falar a gente assistiu na reunião, né? Na reunião nós temos que falar nós assistimos. Né? Então, é 3 ou 4 que a gente precisa. E no inglês é maravilhoso, porque a gente precisa de um só. E olhe lá. A gente precisa de um só na afirmativa. Por quê? Porque vai ser I watched, we watched. Até o he, she, it não vai ser watcheds. Né? Não vai ter S, porque o S ele só está no presente. Então vai ser he watched, she watched. Um, e olhe lá, porque, por exemplo, na negativa, a gente vai usar o didn't e o verbo vai estar no presente. Na pergunta, a gente vai usar o did e o verbo vai estar no presente. Então, a gente só precisa usar o verbo no passado na afirmativa do passado simples. Isso é maravilhoso. Né? Um, e é muito fácil formar esse passado. É só colocar id. E a segunda parte é que aquilo que parece o maior debuff, né, aquilo que parece a coisa mais sacaneante com a gente que estuda inglês como língua estrangeira, na verdade é a blessing in disguise. O que é a blessing in disguise? É uma bênção disfarçada. É o nosso famoso males que vem para bem. Esses verbos irregulares aqui, eles são males que vêm para bem. E você pode até ficar revoltado, falando, meu Deus, mas todos os verbos que eu mais uso são irregulares. E aí eu tenho que aprender, sim, por sorte sua. Porque todos os verbos irregulares são horrorosos de escrever, a maioria. Né? A maioria é horroroso de escrever. Mas todos eles são mais fáceis de serem pronunciados no passado. Pode ser difícil de aprender, mas não é mais difícil de pronunciar, veja bem. Do que se eles fossem regulares. E eu posso provar. Então, begun, beginned, broke, breaked, brought, bringed, built, builded, bought, buyed. Você tá vendo que o esforço muscular, se esses verbos fossem regulares, ele seria muito maior? Então, o passado de it é ate. Meu Deus, que coisa chata, eu preciso aprender isso. Precisa aprender. E depois que você aprender, pro resto da sua vida vai ser mais fácil falar ate do que eated. I ate a sandwich, he ate sushi. Imagina você ter que falar I eated a sandwich, he eated sushi. É mais difícil se o verbo... Seria mais difícil se o verbo fosse regular. É mais fácil falar forgot do que forgetted. É mais fácil falar flew do que flyed. É mais fácil falar had do que haved. É mais fácil falar knew do que knowed. Eu tô conseguindo te animar? Tomara que sim. Né? Até o paid, ele parece paid, mas é mais fácil falar paid do que paid. Imagina só. Seed é um esforço muscular muito grande. Então, é natural que os verbos que mais ocorram, eles fluam para a lei do menor esforço. Então, o que é verbo irregular? É a lei do menor esforço dificultando o seu aprendizado. E como que você resolve isso? Aprende logo. Quando você aprender, nunca mais vai ter que aprender de novo. E pro resto da vida você usufrui do benefício de poder falar met ao invés de meted, que seria muito mais difícil. Ok? E como que você aprende? É com uma lista de verbos irregulares decorando sem internet na cozinha, sozinho, se obrigando a não esquecer? Não, é se expondo. Você assiste o seriado, escuta a mãe falando pra filha, I gave you everything, I gave you. Você fala, o que é gave? Gave é give. Você já aprende no passado. Né? Só de conversar com as suas amigas consumistas, você já aprende bot mais rápido do que você aprende buy, porque elas estão muito mais falando comprei do que falando para você eu compro. Né? Então vamos fazer a leitura. I watch. They watch TV every evening. They watch
TV every evening. Eles assistem TV toda noite. Aqui é o do que tá omitido, né? Então é uma coisa que é verdade sempre. Eles assistem TV toda noite. They watched TV yesterday evening. Eles assistiram TV ontem à noite. Work, worked. Clean, cleaned. Tá vendo que não é ed, né? Não é worked, não é cleaned. É um som como se fosse um espaço vazio aqui. Worked, worked. Tem um som de kt aí no meio. Cleaned, started, started. Isso daqui vira um R. Isso daqui você vai aprendendo caso por caso. Danced, stayed, needed, needed. Então, às vezes vira um R, às vezes né, a gente deixa um espaço aqui. I clean my teeth every morning. Eu limpo os meus dentes toda manhã. This morning I cleaned my teeth. Essa manhã eu limpei os meus dentes. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Terry trabalhou num banco de 2005 a 2011. Yesterday it rained all morning. Ontem, um sujeito que não existe, choveu toda manhã. Ontem choveu a manhã inteira. It stopped at lunchtime. Parou na hora do almoço. We enjoyed the party last night. Nós curtimos a festa ontem à noite. We danced a lot and we talked to a lot of people. Nós dançamos muito e conversamos com muitas pessoas. O que todos esses verbos têm em comum? Eles são regulares e o verbo regular, que segue a regra, termina com ed. Tem umas regras de ortografia. Isso daqui você vai aprender lendo, não é decorando regra que você vai aprender, é lendo. E aí aqui a gente vem para os irregulares. I usually get up early, but this morning I got up at 9 o'clock. Eu geralmente levanto, mas essa manhã eu levantei às 9 horas. É mais fácil falar I got up do que I get it up. We did a lot of work yesterday. Nós fizemos muito trabalho ontem. É mais fácil falar we did a lot of work do que we do it. We do it a lot of work. E perceba que esse did é verbo principal. We did. Se eu quisesse dizer que nós não fizemos, esse she did, ele viraria she didn't do. She didn't do. Ela não fez. Caroline went to the cinema 3 times last week. Meu Deus, tem carteirinha de estudantes daqui. A Caroline, ela foi ao cinema 3 vezes na semana passada. Se went é o passado de go. E aí você fala, nossa, mas went não fica mais fácil. Fica. Went é mais fácil do que falar go with. Esse esforço muscular de falar with é muito grande para você falar go with. É mais fácil falar went. James came into the room, took off his coat and sat down. Que narrativa interessante. O James, ele entrou na sala, ele veio para dentro. Veio para dentro significa entrou. Para dentro. O James veio para dentro da sala e tirou o seu casaco e sentou-se. Sentou. Então vamos para os exercícios. Não é isso não. Isso aqui. Então, I cleaned my teeth 3 times last week. It was hot in the room, so o que eu fiz? I opened the window. O passado do verbo tem ed, o substantivo não. O substantivo é open, tá aberto. Agora, eu abri, I opened. The film was very long. It fez o quê? Started at 7:15. Começou às 7:15 e fez o quê? Finished. Acabou às 10 da noite. Nossa, Fausto, como você é rápido para resolver exercício. Eu uso esse livro para ensinar meus alunos faz uns 10 anos já. Então, né? Calma. Start. When I was a child, to be a doctor. Quando eu era criança, eu ser um médico. I wanted to be a doctor. Eu queria ser médico. The accident happened. Isso daqui não é feliz? Não, é acontecer. Happen, acontecer. What's happening? O que está acontecendo? What happened? O que aconteceu? Fausto, então aquele aplicativo safadinho chamado Happen. Exatamente, é acontecer, é porque você quer que aconteça. Eu acho. So, the accident happened last Saturday afternoon. O acidente aconteceu no último sábado à tarde. The weather is nice today. O tempo tá bom hoje, but yesterday it fez o quê o dia inteiro? Rained all day. The weather is nice today. It rained all day. Aqui faz tanto sol nesse verão que quando chove eu falo, nossa, como o tempo tá bom hoje. And we
Enjoyed. We enjoyed. Nós curtimos o nosso feriado no ano passado. We stayed in a very nice place. We stayed in a very nice place. Nós ficamos num lugar muito legal. Anna's grandfather died. Died. Died, porque aí, não, pelo amor de Deus. Anna's grandfather died when he was 90 years old. Write the past simple of this verb. Espera aí, eu preciso começar aqui em cima. E agora venho. O passado de si é só. O passado de play é played. Played. O passado de pay é paid. O passado de visit é visited. Eu vou fazer na horizontal aqui, porque tá mais fácil. O passado de go é went. O passado de know é knew. O passado de think é thought. O passado de put é putman. Put. O passado de play, played. O passado de buy é bought. E enquanto você olhar para essa palavra cheia de letra, tudo confusa, com uma combinação que você não está acostumada, vai parecer difícil. Mas se você olhar para isso daqui e enxergar assim, ó, bought, você vai falar, nossa, é mais fácil falar bought do que buyed. Exatamente. Você fala muito mais bought do que você escreve bought. Então, vamos ver pelo lado positivo o negócio. Copied and spoke. Eu prefiro falar spoke do que ficar o resto da vida falando speaked. É mais fácil. Agora a gente vai contar uma historinha. E Lisa, last Tuesday. Como que eu sei que terça-feira é Tuesday? Lembra que two soma como 2. Tuesday. Segundo dia da semana. Pra gente que na nossa cabeça a semana começa na segunda, né? Então, last Tuesday, na última segunda. Olha que interessante, chinês é muito mais fácil nesse sentido. Porque Shinti é semana. E eles falam Shintiar é semana 2. Semana 2. Semana 1 é segunda, semana 2 é terça, semana 3 é quarta e assim por diante. Então, last Tuesday, na terça passada, Lisa flew, ela voou from London to Madrid. De Londres a Madrid. O que ela fez? She got up, ela levantou às 6 horas in the morning, and she had a cup of coffee. Aqui tá fácil porque já tem o verbo aqui do lado. É só eu colocar no passado. She had a cup of coffee. At 6:30, she left home. Left na esquerda, sim. E também é o passado de leave. Leave é diferente de live. Live é morar. Live. Leave é partir. She left home. Ela partiu de sua casa, ela deixou a sua casa and drove to the airport. Parece a vida da Tamara. And drove to the airport. When she got there, quando ela chegou lá, she parked the car. Ela estacionou o carro and walked to the airport. E andou ao aeroporto, ao prédio do aeroporto. Walked to the airport building and checked in. She checked in. Ela fez o check-in. Then she had breakfast at the café. Gente, o que é café? Café não é coffee. Café é cafeteria. Você vai para um café, você vai para o Starbucks Café, para o McDonald's Café, você vai para o Franz Café, e nesse café, que significa cafeteria, você order coffee. Aí você pede a bebida café. Né? And then she had breakfast at a café, and she waited for her flight. E ela esperou pelo voo dela. The plane took off. Fausto, aqui tá depart, exato. Você poderia falar departed, só que britânico velho fala assim. E o americano, ele vai substituir depart por take off. Então, the plane took off on time and it arrived. Então, a resposta do livro é essa daqui. Landed. Aterrissou em Madrid, porque land é terra. Então, o avião aterrou. Né? Landed. Chanzou. Ele landed in Madrid 2 hours later. Finally, she took a taxi from the airport to her hotel in the center of Madrid. O britânico, embora ele escreva century, ele não fala century, ele fala center. James
always goes to work by car. Yesterday, he went to work by car. Então, ele sempre vai. Então, olha a dinâmica desse exercício. Aqui, eu tenho o advérbio de frequência. Sempre, frequentemente, toda noite, todo dia, frequentemente, todo dia, sempre, frequentemente. Então, depois de advérbios de frequência, tem que ter um verbo no presente. Então, tá tudo no presente. E aí, aqui a gente está falando de yesterday, last Sunday, this morning, last Friday. Então, do lado dessa frase no presente vai ter uma frase no passado, que é o que a gente quer escrever. Então, vamos lá. Rachel often loses her keys. Ela frequentemente perde as suas chaves. She lost her keys. Ela perdeu suas chaves semana passada. Kate meets her friends every evening. A Kate, ela encontra seus amigos toda noite. She met her friends. Ou então, você pode falar he met them. Ela os encontrou, ela encontrou eles ontem à noite. I buy a newspaper every day. Quem que compra jornal hoje em dia? Yesterday, I bought one. Eu compro jornal todo dia. Ontem eu comprei um. We often go to the cinema. A resposta pode não estar igual a que tem no final do livro, mas essa resposta aqui está certa. Confia em mim. We often go to the cinema at weekends. Nós frequentemente vamos ao cinema nos fins de semana. Fausto, eu não escuto muita gente falar em português frequentemente, exatamente porque nós temos dois sempre. A gente tem o sempre, que é o always, eu sempre durmo em casa, e a gente tem o sempre, que é de vez em quando, que é eu sempre vou ao cinema com meus amigos. Esse sempre não é todo dia. É de vez em quando. Então, quando você fala sempre, significando de vez em quando, é often. We often go to the cinema at weekends. Last Sunday, we went to the cinema. Watch Lord of the Rings Extended Version in a 25th Anniversary Special Edition. Semana passada a gente foi ver Senhor dos Anéis, versão estendida, no aniversário de 25 anos do filme. I ate a orange every day. Eu como uma laranja todos os dias. Yesterday, I ate an orange. Por que tem esse N aqui? Para juntar com esse O daqui. E ao invés de você gaguejar e falar a orange, você fala an orange, an orange. Flee this. Tom always has a shower in the morning. O Tom sempre toma banho de manhã. This morning, he took a shower. He took a shower. Our friends often come to see us. Nossos amigos frequentemente. Eles sempre vêm nos ver. So, they came, passado de come, came to see us last Friday. Eles vieram nos ver na última sexta-feira. Write sentences about what you did yesterday. Então, escreva frases sobre o que você fez na semana passada. Não, na semana passada. Ontem. I went to the theater. Mentira, não fui. I had many classes. Eu tive muitas aulas. I went to the gym. Eu fui à academia. I studied Chinese. Pera que tive um derrame aqui. Chinese. Eu estudei chinês. Que mais? I made a couple videos for Tamara. Eu fiz um par de videozinhos para Tamara. Então dá para colocar aqui short videos, a couple of short videos for Tamara. And last, I cooked for my sister. Eu cozinhei para minha irmã. And I cooked it for my sister. That's it. Espero que seja útil. Na próxima unidade, a gente vem falando de negativa e de pergunta, em que a gente não vai ter que fazer todo esse trabalho de passar o verbo para o passado, porque o did vai estar evidente ali na frase. É isso, abraço.